Este ano, o ano de número 61 da PIB Itaim, tem sido o ano de celebrarmos, vivermos e aprendermos sobre a unidade. A unidade que se faz necessária na comunidade. Portanto, o número 1, a palavra uma, também a ideia dessa unidade tem direcionado todos os meses e todos os temas, títulos e textos desse ano de número 61. Começou em novembro de 22 e de 23 e vai agora até outubro de 24. Em novembro de 24 nós faremos 62 anos, então virá um novo tema, uma nova proposta, e o ano de número 62 daqui a pouco já estará sendo planejado debaixo de oração, reuniões e muita comida. Louvado seja Deus. A equipe ministerial se reúne para fazer esse planejamento. Às vezes 2, 3, 4 reuniões são necessárias, porque a gente planeja o ano inteiro, e isso tem dado muita facilidade, leveza, e também tem ajudado bastante a todos os ministérios. Uma vez que estamos tudo planejado, todo mundo pode se organizar melhor, com mais tempo hábil. Então está chegando aí, junho é o prazo limite, de acordo com o nosso planejamento, para que o colegiado, os ministros da igreja se reúnam para a gente pensar como vamos celebrar o aniversário de 62 anos, e dependendo do tema que for escolhido, vamos planejar o ano inteiro baseado no tema do aniversário. Então nós estamos vendo sobre a unidade, e abril é mês da Bíblia, mês da escola bíblica, a gente está focando no livro. Então esse mês a gente está aprendendo com uma palavra. Em cada culto a gente olha para a Bíblia na perspectiva de uma palavra. Já olhamos para ela na perspectiva da verdade, da santidade, e nessa noite nós vamos olhar na perspectiva do alimento. A Bíblia é o nosso alimento. Se a gente pudesse definir a Bíblia em uma palavra, alguém poderia escolher a palavra alimento, porque a Bíblia realmente, além de tudo que ela é também o nosso alimento espiritual. E eu me lembro de uma revista. Eu era criança e minha mãe sempre foi uma ávida leitora, professora, palestrante, escritora. Dona Jô Mesa Barba já fez muita coisa boa nessa vida. E eu lembro que ela tinha no escritório dela, vários certificados e placas e homenagens, e muito livro, muita revista. E eu me lembro que, vendo uma das revistas, minha mãe assinava uma revista, eu nem sei se ela ainda existe, ela se chamava Super Interessante. Essa revista existe ainda, Michele? Existe ainda? Pois é. Minha mãe assinava essa revista chamada Super Interessante. Era uma revista que envolvia ciência, tecnologia e tudo que era de curiosidade, de inovação acerca da humanidade. E eu lembro, folheando uma revista dessa, eu vi uma imagem, e eu acho até que depois minha mãe tirou essa imagem e colocou em algum lugar da casa, não lembro direito, mas uma imagem que chamou muito a minha atenção, e era uma criança, o rosto de uma criança e nitidamente a silhueta do corpo de uma criança, só que de um lado da criança tinha verduras e vegetais, e a silhueta do corpo formada por verduras e vegetais era uma silhueta mais magra, e do outro lado tinha hambúrguer, pizza, churrasco, torresmo, feijoada, aleluia.
E a silhueta que se formava com esses outros alimentos era uma silhueta mais avantajada. E a frase que vinha escrito era: você é o que você come. E desde quando eu descobri ou aprendi na igreja que a Bíblia é meu alimento, a figura dessa criança e essa frase sempre vem à minha mente: você é o que você come. Você é o que você come. E aí eu fiquei imaginando, e alguém até fez uma imagem dessa: um prato, um garfo, uma faca e uma Bíblia. E a mesma frase: você é o que você come. Minha avó, Dona Bárbara Eleodora Pessoa Mesa Barba, minha avó dizia que saco vazio não para em pé. Você já deve ter escutado isso. E realmente, se você encher um saco com batata, com areia, ele vai ficar em pé. Se você tirar ele, não vai. Pensando nessas duas frases: eu sou o que eu como, saco vazio não para em pé. Quando eu percebo que a Bíblia é o meu alimento, então eu preciso refletir sobre isso. Se fisicamente eu sou o que eu como, espiritualmente também eu sou o que como. E se saco vazio não para em pé, pensar na perspectiva espiritual também continua verdade. Se eu não estou me alimentando, como que eu vou parar em pé? Saco vazio não para em pé. E aí, eu me lembro do Jó. Você se lembra de Jó? Naquele tempo, o homem mais rico, ele que era da cidade de Uz, camelos, bois, jumentos, mulas, centenas e centenas de animais, uma fazenda gigantesca. E você precisa se lembrar que no tempo de Jó, ter camelos é análogo ao nosso tempo a ter ônibus. Vans era meio de transporte e também de levar cargas, talvez caminhões. Então, quando a Bíblia diz que Jó tinha não sei quantos camelos, era como se estivesse dizendo: ele tem muitos ônibus ou muitos caminhões. Quando fala que ele tinha muitos jumentos, é como se ele tivesse também vários carros, porque aquilo era meio de transporte de pessoas, de cargas, e aquilo valia muito dinheiro, muito dinheiro. E Jó tinha filhos, muitos filhos e muitos animais. Era considerado um homem extremamente abençoado, próspero, e era servo de Deus. E aí o diabo então pede a Deus a permissão para tentá-lo. Deixa eu tocar nele para ver se ele te adora mesmo ou se é só por tudo que ele tem. Porque às vezes a gente busca a Deus pelo que ele é, mas às vezes a gente busca a Deus pelo que ele faz. E a gente precisa refletir sobre isso. Ele é e faz, mas qual tem sido a nossa principal motivação? Buscar a Deus pelo que ele é ou pelo que ele faz? E aí Deus deu liberdade a Satanás para tocar em tudo, menos na vida de Jó.
E aí você conhece a história. Ele perdeu tudo. E Jó tocou em 3 áreas da vida. O Satanás tocou em 3 áreas da vida de Jó, que são as mesmas 3 áreas que a serpente tocou lá no Éden, e são as mesmas 3 áreas que o diabo tocou com Jesus naquele deserto. Todos nós somos sempre tentados nessas 3 áreas. Lá no Éden, então a serpente sugeriu à mulher: olha, será que você comer desse fruto não vai te gerar prazer? Comer, olha como é agradável, bonito o fruto. Então todos nós somos tentados nessa área do prazer / comida. Por isso que o diabo falou para Jesus: manda essa pedra virar pão, você não está com fome? Jó também perdeu tudo que lhe dava prazer, porque ele já não conseguia fazer mais nada. E lá no Éden e também no deserto, o diabo tentou naquela segunda área, que é a área da fama / reconhecimento. O diabo disse para Jesus: pula aí do templo, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, eles vão te segurar, você não vai morrer. Imediatamente todos saberão que você é o ungido. Você vai ficar famoso, você vai ser reconhecido. E Jesus: não, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Lá no Éden a serpente disse: você vai ser igual a Deus. Então, ou a gente cai pelo prazer, ou a gente cai pela fama, a necessidade de ser reconhecido. E a fama de Jó é que ele era o cara mais top, e agora ele era o pior cara. Ele perdeu a riqueza, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, ele não tem mais nada, ele perdeu toda a sua fama e todo o reconhecimento que ele tinha, a ponto dos seus amigos lhe acusarem de pecador e a sua esposa desejar que ele morresse. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Já pensou ouvir isso da esposa? No momento que você mais precisa, ela fala: por que você não morre logo? E o diabo também tentou Jesus, dizendo: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus: não, eu só adoro aquele que merece adoração. E lá a serpente disse: você vai conhecer tudo, o bem, o mal, coma. Poder / autoridade. Isso também foi tirado de Jó. Então o diabo tocou nas coisas que Jó tinha, coisas que tinham preço, e tocou em coisas que tinham valor. Quando cai uma chuva de relâmpagos e queima toda a fazenda e os animais de Jó, ele perde o que tinha preço. Mas quando seus filhos morrem, seus amigos viram as costas, e a sua esposa fala para ele morrer, aí ele perde o que ele tinha de valor. Todos nós temos aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. A gente precisa identificar o que é. O que tem preço, a gente compra. O que tem valor, a gente conquista. O que tem preço, a gente paga. O que tem valor, a gente estima. Nós precisamos diferenciar, porque às vezes a gente não tem coisas que têm preço, mas a gente tem o que tem muito valor. Talvez você não tenha muita coisa que tem preço, mas se você olhar bem à sua volta, tem muita coisa aí que tem muito valor para você. E nós devemos sempre focar naquilo que tem valor.
e não naquilo que tem preço. Por isso que quando a criança quer tocar bateria, eu pego ela e levo lá, bate. Pastor, mas e se estragar? Bateria tem preço, a criança tem valor. Então pode furar a bateria, por quê? Porque bateria a gente compra outra, bateria tem preço, mas a vida dessa criança não dá para comprar outra, porque ela tem valor. Então eu prefiro uma bateria furada com uma criança alegre do que uma bateria nova e uma criança triste. E Jó sabia bem o que tinha preço e o que tinha valor. E ele então começa num diálogo com Deus, a questionar o Senhor, dizendo: ei, como que fecha essa conta? Pastor Marcelo Aguiar, da Igreja Batista em Mata da Praia, Vitória, Espírito Santo, escreveu há muitos anos atrás um livro precioso, que hoje está, se eu não me engano, pela editora Betânia, chamado O Enigma de Jó. Por que o justo sofre? Essa é uma pergunta muito intrigante. Por que o justo sofre? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto. Quando os filhos dele iam passear, ele fazia um culto a Deus, pedindo perdão a Deus, caso acontecesse dos filhos terem cometido algum pecado. Isso demonstra que a vivência do livro de Jó é do período patriarcal, porque antes da lei, no período dos patriarcas, é que o pai da família presta culto para toda a família, ele é a espécie de sacerdote do lar. Depois da lei de Moisés no deserto, com a construção do tabernáculo, então agora não é mais o pai da família que faz o culto, o pai da família vai no tabernáculo e o sacerdote é quem faz o culto. Então a vivência do livro de Jó é do período patriarcal, mas, ao que nos parece, a escrita do livro de Jó é pós-exílica, por conta de algumas palavras que aparecem aqui, que são palavras com influência persa, que só poderiam estar ali após o povo ter sido influenciado pela cultura e pelo idioma persa, sobretudo pelo dualismo persa, que foi muito presente na Babilônia e que voltou no exílio com aquela geração. Então, esse é o enigma da vida de Jó. Por que o justo sofre? E Jó estava naquela cama, cheio de ferida, todo praticamente sem pele, em carne viva, se coçando, coçava tanto que ele pegava caco de telha para coçar. Imagina, cheio de ferida, todo se coçando, perdeu a fazenda, perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu a esposa, perdeu tudo, não conseguia comer, porque ele estava todo em carne viva, ele não conseguia comer. E aí, no capítulo 23, no versículo 12, ele diz assim: do mandamento dos seus lábios nunca me afastei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. A palavra que o escritor usou, que foi traduzido por íntimo, é a palavra tsafan. Tsafan era usado para descrever o lugar onde você guarda um tesouro, ou um lugar onde você guarda o alimento, para ele não perecer. Então vamos dizer que um baú era chamado tsafan, que ali você pode guardar um tesouro, e vamos dizer que um frigobar,
também é tsafan, que é onde você guarda um alimento para ele não perecer. E Jó diz assim, no meu tsafan está as palavras da sua boca. Será que Jó considerava a palavra como um tesouro ou como um alimento? Ou será que para Jó as palavras da boca de Deus não eram as duas coisas simultaneamente? Porque a palavra de Deus é para nós ao mesmo tempo um tesouro e um alimento. E aí Jó diz, olha, do mandamento dos seus lábios. A palavra mandamento aí é mitzvah. Sabe aquele ritual que todo menino judeu passa? Hoje até as meninas também, que é o bar mitzvah. Bar é filho, mitzvah é mandamento. Então o bar mitzvah é que aquela pessoa, a partir daquele momento, passará a ser considerado um filho do mandamento. Agora tem que obedecer à lei, senão pode sofrer aquilo que está prescrito, caso quebre uma lei. Jesus passou por esse evento e está registrado ali em Lucas 2, quando na festa da Páscoa ele vai ao templo e depois ele é esquecido no templo. José e Maria voltam para buscá-lo e ele está dando aula para todos os mestres de Israel. Aquilo ali narra o bar mitzvah de Jesus, por isso que o texto faz questão de enfatizar que ele tinha 12 anos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Jó não tinha riqueza mais, Jó não tinha amigos mais, ele não tinha família mais, ele não tinha nem a esposa mais. E ele olha para Deus e diz: a única coisa que me sobrou foi a tua palavra, e é por isso que eu aguardo no meu íntimo, porque ela é um tesouro, mas ela também é meu alimento. Talvez você possa se perguntar: o que é que manteve Jó vivo depois de todo aquele sofrimento? E vendo essa frase eu posso te afirmar: o que manteve Jó vivo foram as palavras que saíram da boca de Deus. Você pode perder tudo nessa vida, que você não pode perder são as palavras que saem da boca de Deus a seu respeito. É isso que vai te dar força, é isso que vai te manter de pé. E se você é o que você come, quanto mais você come, mais você é. Essa é boa para você postar, hein? Desceu agora quentinha. Se você é o que você come, quanto mais você come, mais você é. E foi exatamente isso que o diabo tentou testar com Jesus. Você é mesmo o Filho de Deus? Então manda essa pedra virar pão. Se você é o Filho de Deus, a pedra vai virar pão para matar a sua fome. Se você é, então faz. Queridos, existe muita semelhança entre a história de Jó e o sacrifício de Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E essa parte da história de Jó aponta para Cristo. Primeiro, que ele foi tentado em todas as áreas. Segundo, que ele sofreu o máximo que podia sofrer, mas depois ele teve tudo restituído em dobro. Jesus também sofreu o máximo que podia sofrer e ressurreto recebeu um nome que está acima de todo nome, e ao nome dele vão se dobrar todo joelho e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jó foi honrado, isso aponta para a honra que Cristo recebeu depois de ter obedecido ao Pai. E quando eu li esse livro do pastor Marcelo Aguiar,
pastorzão de Vitória, uma bênção. Terminei de ler o livro, peguei um papel e uma caneta e escrevi assim: várias perguntas juntas formam um enigma. Por que o justo sofre? Por que existe um paradigma? Porque para mim eu tenho por certo, nada é comparado com a glória que está por perto, por vir, a ser revelada em nós. No sofrimento do tempo presente não estamos sós. Resposta de Deus é vitória, restauração. Sofro feliz, pois é dele que vem em mim unção. É verdade, na adversidade, faz parte da vida, da real realidade, do servo fiel que pratica fraternidade, pois de todos os dons o maior é caridade. Te conhecia só de ouvir falar, agora te vejo. Fazer o bem que nem Jesus é o que almejo. Fé, coragem, que o tempo passe é o que desejo. Posso cair, mas nunca eu me rastejo. O cair é do homem, é de Deus o levantar. Por ele eu consigo e sigo sem parar. Se é ele que me deu, só ele pode tirar. Só preciso crer e na fé continuar. Ser como Jó, homem íntegro e reto, firme na rocha, forte igual concreto. Temer a Deus e do mal me desviar, sem ansiedade em Cristo esperar. Meu Senhor, faça a tua vontade. Quero adorar-te em espírito e em verdade. Cumprir o teu querer me dá dignidade perante qualquer membro desta sociedade humana que profana contra ti. Não esperam assim como fez Davi. Há males que vêm para bem, essa é a resposta. Mas Deus sempre tem para nós uma grande proposta. Às vezes, a gente se sente fraco, sem força, para reagir, para levantar, para fazer alguma coisa. E Jesus estava exatamente assim. Ele ficou no deserto sem comer, sem beber nada. 40 dias. É lógico que ele estava fraco. É lógico que ele estava com fome. E o diabo, sabendo disso e se aproveitando, apareceu para ele e disse: ei, se tu és o Filho de Deus, manda a pedra virar pão. E ele responde, no versículo 4, do capítulo 4 de Mateus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo estava questionando Jesus: se tu és o Filho de Deus, me prova, manda a pedra virar pão. Mas Jesus tinha acabado de ouvir, está aí no capítulo 3, quando ele sai da água, batizado pelo seu primo, a voz do céu exclama para ele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Que prazer chamar esse homem de filho. Portanto, ele tinha ouvido da boca de Deus que ele era filho de Deus. Mas agora o diabo quer colocá-lo em dúvida. Você é mesmo o filho? Então manda a pedra virar pão. E ele responde com uma frase que saiu da boca de Deus. Ele está citando um versículo da lei, ele está citando o Deuteronômio. Ele está dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A função do diabo é colocar dúvida, e a função da palavra é nos dar certeza.
O diabo tentou botar dúvida, mas Jesus tinha certeza. Por quê? Porque ele ouviu da boca do próprio Deus. Portanto, tudo que a Bíblia diz a seu respeito é verdade. Creia e seja convicto, porque pode o diabo colocar qualquer dúvida diante de você. Se Deus falou, é a verdade, e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para se arrepender. Ele não mente, Ele não muda, Ele é o mesmo. E é verdade, nós precisamos de pão, sim. Nem só de pão quer dizer de pão também. O nosso estômago também precisa de pão. E para isso, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu saúde, Ele nos deu uma comunidade para botar pão no nosso estômago. Isso tem preço. A gente vai ali na padaria e compra. Mas nem só do pão da padaria vive o homem. Porque botar pão no estômago é fácil, é só pagar o preço. Mas botar a palavra no coração, aí tem valor. Não tem preço, tem valor. Portanto, que você valorize este livro, valorize as palavras desse livro, valorize as promessas desse livro, porque esse livro é o alimento da nossa alma. É esse alimento que vai nos manter de pé, e crente vazio não para em pé. Portanto, alimente-se da palavra, e você é o que você come. Quanto mais você come, mais você é. Eu me lembro do profeta que numa visão, Deus deu para ele um livro e disse para ele: coma o livro. E ele: mas como assim, Deus? Coma o livro. E ele comeu o livro. Aliás, chamei ele de profeta porque também é, né? Se ele foi usado para registrar uma profecia, então ele também é profeta, mas ele era na verdade um apóstolo, né? Quer ver? Abra aí comigo. E ele diz que o livro era amargo, mas que também era doce. Como é que pode isso, né? Apocalipse O profeta também viveu isso, né? É verdade, é uma... Olha só, vamos ler os dois? Ezequiel 3. Olha isso. Ezequiel 3. Depois ele me disse: filho do homem, come o que achares. Coma este rolo, ou esse livro, e vai e fale à casa de Israel. Coma o que está aí, coma esse rolo, depois vai e fala. Ezequiel não sabia o que falar, e Deus falou com ele: come Bíblia, e fala a Bíblia. Aí o João vive a mesma experiência. Os 4 seres, muitas coisas de Apocalipse têm sua referência em Ezequiel.
Mas lá em Apocalipse 10, né? Isso aqui é muito interessante. Eu não posso terminar sem mostrar isso aqui para você. Apocalipse 10, versículo 9. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livro, ou o livrinho. Ele então me falou: pega o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce. Peguei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ezequiel não sabia o que falar e Deus disse: coma o livro. João não sabia o que fazer e Deus disse: toma aí o livrinho, coma. Portanto, queridos, nós precisamos comer esse livro, porque ele é o nosso alimento. E é lógico que eu não estou falando de comer para o estômago do corpo. Estou falando de comer para encher o espírito, para alimentar a alma. Porque na nossa boca ele é doce, mas lá no interior ele fica amargo. Sabe o que isso significa? Que falar do livro é muito gostoso, mas esse livro, quando ele é introduzido na nossa vida, quando a gente vive o livro, aí é mais difícil. Falar do livro é doce, é fácil, mas viver o livro, aí é difícil. Mas tanto Ezequiel quanto João tiveram a experiência de que eu só vou conseguir falar com doçura se aquele livro foi amargo no meu interior. Se esse livro para mim foi amargo, me disciplinou, me confrontou, me desafiou, me corrigiu, me humilhou, aí quando eu abrir a boca para falar, aí vai ser doce demais. Na boca é doce, no estômago é amargo. Falar do livro é fácil, difícil é introduzir o livro na nossa vivência diária. O que eu desejo nessa noite é que o livro seja amargo, a ponto de me confrontar e transformar a minha vida, mas que ele seja doce todas as vezes que eu abrir a minha boca para falar sobre o livro. E da mesma forma que você enche um copo com água, e se você virar, ele só derrama água. Ninguém pode dar o que não tem. Então, quando a gente tem pouco, aí a gente tem que virar muito para poder derramar. Quando tem pouco é mais difícil derramar. Olha, eu estou quase virando de cabeça para baixo e não derrama. Por que que não derrama? Porque tem pouco. Mas quando tem muito, aí é fácil derramar. Quando tem muito,
Qualquer coisinha já derrama. Esbarrou, já derrama. Não precisa de muita força para derramar. Por quê? Porque tem muito. Não sei se você já viveu a experiência de: eu queria ter algo para falar, mas não consigo. O que está cheio, derrama com facilidade. Encha-se da palavra. Encha-se. A ponto de quando encostarem em você, você já sai derramando daquilo que você está cheio. A gente só consegue derramar aquilo que está cheio. Portanto, irmãos, que a Bíblia seja o nosso alimento. Que a gente se alimente bastante da Bíblia. Que a gente se encha da Bíblia. No culto de gratidão pela vida do John Wesley, ele estava deitado no caixão e deram oportunidade para os amigos darem uma palavra sobre a vida do John Wesley. E um dos amigos dele disse assim: corte esse homem em qualquer lugar do seu corpo e não vai sair sangue, sairão versículos. A gente só pode dar o que tem, e a gente só pode derramar com facilidade se a gente estiver cheio. Portanto, que você faça como Jó. Não sobrou nada, se alimente da palavra, é ela que vai te manter de pé. Você perdeu, teve prejuízo, a família virou as costas, os amigos não querem ajudar, se alimente da palavra, é ela que vai te sustentar. Faça como Jesus, que ao ser tentado e ao enfrentar uma dúvida, respondeu com a palavra, dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Faça como Ezequiel e como João, seja um profeta da sua geração. Mas o que eu vou falar, pastor? Coma o livro. Coma o livro. E quando você abrir a sua boca, o livro vai sair por aí, fazendo a obra. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia.